sábado, para a gente tentar vibrar uma sintonia mais suave e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesse momento para inspirar a nossa convicção, para que possamos refletir um pouco de tantas luzes e tantas bênçãos que são derramadas diariamente na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso processo evolutivo. E hoje nós vamos tentar fazer uma pequena homenagem a esse esforço, hercúleo, essa missão árdua, porém nobre, do nosso codificador Allan Kardec, que organizou também a Revista Espírita, né? E está completando 165 anos da primeira edição da Revista Espírita, que foi em 1º de janeiro de 1858. Vamos falar um pouquinho de história, sim, sem dúvida, mas a gente quer algo mais, é o Itaí, né? Quais conclusões nós podemos tirar desse histórico, da história desse início da Revista Espírita, que ela funciona até hoje, né? Então, vamos tentar seguir um roteirinho. Nesse roteiro, nós vamos seguir daqui para cá, fazendo essa curva aqui. Inicialmente, vamos falar de jornais e revistas no século XIX, né? 1800 e pouco. Isso é como se fosse uma introdução, né? Para a gente se deslocar para aquela época, tentar realmente entender qual a importância de jornais e revistas numa realidade que não tinha televisão, nem internet, nem nada disso, né? Então, jornais e revistas tinham outra importância, né? Muito maior do que hoje, certo? E aí nós vamos começar a desenvolver o assunto falando um breve histórico, né? Um breve histórico. Do histórico, a gente vai prosseguir falando a Revista Espírita na divulgação da doutrina espírita, a importância dessa revista na divulgação, a participação da sociedade, que é um diferencial da Revista Espírita, em relação a outras publicações. Os livros do Pentateuco são ótimos, mas a Revista Espírita interagiu muito mais com a sociedade, né? As reflexões para o campo da psicologia. Como que a Revista Espírita ajudou o desenvolvimento da psicologia, da psiquiatria, até, inclusive, sendo um embrião de inspirações e de ideias que nós temos até hoje. E a importância também da Revista Espírita na ciência e na filosofia espírita. Esses dois aspectos do Espiritismo, né? O Espiritismo tem 3 aspectos fundamentais: religião, ciência e filosofia. Na ciência e na filosofia, esses 2 aspectos ganharam força, muita força, com as edições da Revista Espírita. E, no final, como uma conclusão, para saber mais, nós podemos, né, descobrir um pouco mais sobre esse assunto. E vocês vão reparar que sempre tem aqui no cantinho, que ou é aqui no canto esquerdo, no canto direito, às vezes em cima, tem um númerozinho ali. Aqui é o acordômetro. É para a gente ver assim, parece que a gente vai assim, poxa, quando que vai acabar? Faltam quantos slides para acabar? Eu não sei se eu vou aguentar, né? A gente recebe visitas importantes, né? Alguns desencarnados como Morfeu, vem, pega alguns irmãos assim, no colinho, faz um naná assim, ó, e a pessoa vai, desdobra, né? Se sente mais leve. Então isso aqui é para a gente tentar dosar a nossa atenção, a nossa concentração. São 19 slides, né? A gente vai rapidinho e a pessoa viu, não, falta pouco, eu vou aguentar, né? Morfeu, espera um pouco, aí eu vou prestar atenção mais um pouquinho. Então vamos seguindo com o nosso acordômetro. Então vamos ver na introdução a importância de jornais e revistas no século XIX, certo? Então, a primeira ideia, estávamos na metade do século XIX. O Livro dos Espíritos foi publicado em abril de 1857. Estávamos numa época que havia poucos meios de comunicação. Tinha lá o telégrafo e serviços postais, que é correio, certo? E o telégrafo não era um cada casa. Não. Tinha um posto de telégrafo na cidade que falava com outro posto de telégrafo na outra cidade. E olhe lá, e tinha cidade que não tinha telégrafo. E agora, correio era mais comum, né? As cartas já circulavam com frequência. E o telefone
a primeira rede telefônica só surgiu em 1877. Não é o primeiro telefone, não adianta ter um aparelho só. Você tem que ter uma rede de vários telefones ligados. Só surgiu a primeira rede em 1877 nos Estados Unidos. Não foi nem na Europa. E o primeiro rádio falou em 1896. Então, ali em 1857, 58, era só, o mais comum era carta, né? Meio de comunicação. E havia poucos meios de disseminação do conhecimento. A pessoa estudava, né? Tinha assim, várias descobertas, várias invenções, e como é que divulgava esses conhecimentos? Através de jornais, revistas e livros, principalmente. Certo? E os periódicos, que eram jornais e revistas, eram também uma forma de entretenimento, né, de disseminação cultural na sociedade. Eu lembro até hoje, não estou querendo denunciar a minha idade, não, mas a primeira edição da revista Super Interessante, eu não sei se tem até hoje, mas essa, eu peguei essa primeira edição, eu adorava esses assuntos de ciência, né? E aí a gente pega aquela revista, lê, né, avidamente, e fica querendo já saber, que ele já coloca o que vai na próxima edição, né? Tipo, assim, que cenas do próximo capítulo. A gente fica curioso, querendo já ver a próxima edição, que é no mês seguinte. Também uma forma de entretenimento, assim como tem muitas pessoas que gostam de revistas de casa e jardim, a outra de decoração, e tem revista de moda, né? A gente, revista de novela, aí vai lendo a revista e já fica ansioso para ver o próximo número. É um entretenimento também, é uma forma de a gente se divertir também, de se distrair. Era muito comum, inclusive, não sei se é até hoje, consultório de dentista, consultório médico, tem aquela sala de espera, tinha ali uma pilha de revistas, para a gente se distrair, porque não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então, como a gente se distraía? Lendo revistas, lendo jornais, né? Mais ainda no século XIX, muito mais, né? Enfim, e também uma forma de disseminar a cultura, vários valores eram passados através de revistas e jornais, certo? Então foi só para a gente se ambientar da importância de revistas e jornais naquela época. Vamos ver então, no nosso próximo tópico. Opa, desculpa, voltei. Aqui, encerrar o botão. Ó, depois desse tópico aqui que nós vimos agora, que é a introdução, vamos ver um breve histórico agora especificamente da revista Espírita. Vamos ver como é que ela surgiu, em que época, em que condições, nesse contexto aqui que nós já vimos, nesse contexto da importância que tem desses periódicos. Então vamos lá. Primeiro, após a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que foi em abril de 1857, publicou, né? Kardec começou a receber cartas de vários interessados na Europa e na América, certo? Muita gente curiosa. Lembrando que a primeira edição do Livro dos Espíritos não tinha 1019 perguntas que tem hoje. Tinha 500 e poucas, tinha 507, 514. Então ainda tinha muitas dúvidas, muitas situações que geravam dúvidas. E as pessoas perguntavam, e as pessoas se interessavam. E aí, essas cartas traziam dúvidas e questionamentos sobre os assuntos tratados no Livro dos Espíritos. Olha ali, inclusive, Kardec, o serviço de correios, chegou a um ponto que o serviço de correios de Paris, onde morava Kardec, destacou um carteiro só para o endereço de Kardec, que eram tantas cartas, só para ele, e tinha um carteiro só para ele. Então, pelo volume de cartas. E muitas vezes ele pediu a esposa dele para ajudar a ler as cartas todas. E ajudar também a responder. E aí ele foi sentindo a necessidade de tentar responder muitas perguntas. Porque ele publicou o Livro dos Espíritos. Até publicar outra edição, não é no mês seguinte. Demora um tempo até você elaborar outra edição com mais perguntas, mais respostas. E nesse meio tempo, esse povo todo vai ficar sem uma resposta, né, sem assim, uma explicação para vários questionamentos. Então ele foi sentindo essa necessidade. Vamos ver se eu acerto aqui. Muito bem. Então ele consultou a espiritualidade.
E a espiritualidade, numa das reuniões espíritas, sinalizou, apoiou a continuidade das reflexões espíritas através de publicações periódicas. E aqui está do jeito que chegou a mensagem para ele. A gente pegou um trecho que tem no livro Obras Póstumas, lá. Como é que a espiritualidade abordou o assunto e orientou Kardec? Então ele falou, de começo, olha o Espírito falando, deves cuidar de satisfazer a curiosidade, chamar a atenção do povo, orientando como montar uma revista periódica. Olha só, como isso é atual. Reunir o sério ao agradável. Eu sublinhei que é o que a gente tenta fazer até uma palestra aqui, né? Coloca um acordômetro, faz uma piadinha aqui, uma piadinha ali, né? Então, olha, isso aqui é um conceito do século XIX, a espiritualidade já dando aula de marketing, né? Lá no século XIX. Então, reunir o sério ao agradável. O sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo, a grande maioria das pessoas comuns, né? Como é que você monta uma revista? Até hoje. Você coloca ali uma coisa agradável, uma coisa mais séria e tal, coloca o assunto principal da revista e coloca outros assuntos diversos também, para rechear, né? Até hoje, a gente aprendeu, a gente está seguindo essas orientações. Ó, esta parte é essencial. Esta quer dizer, mais próxima. Essa parte agradável é essencial. Certo? Porém, a outra, que é a parte séria, é mais importante. Porque o assunto é sério. É para a nossa vida. É para a nossa evolução espiritual. Certo? Visto que, sem ela, o jornal careceria de fundamento sólido. Senão vira uma revista em quadrinho. Um gibi. Que tem sua finalidade. É muito bom. Certo? Mas é só para diversão. Gibi tem a sua importância. Não é isso que ele queria. Não é isso que a espiritualidade orientou. Vamos colocar um assunto sério. No meio ali a gente coloca umas variedades, umas coisas agradáveis para não ficar tão maçante, tão sério. Quem sabe tivesse um acordômetro também lá nas páginas da revista espírita, alguma coisa assim. Né? Vamos lá. Então, em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade. Olha aí, o que está sublinhado é orientação que serve para hoje. Isso aqui serve para até hoje. Você vai montar qualquer coisa, é bom seguir esse conselho. Congregar a instrução sólida ao interesse, que para os trabalhos ulteriores e posteriores será poderoso auxiliar, né? Você fazer uma leitura atrativa e também colocar o assunto sério mesmo. Certo? E daí? E o que Kardec fez? Ouvindo essas orientações, Kardec adotou o formato de revista mensal. Todo dia 1º do mês, uma revista. Certo? Publicando a primeira edição no dia 1º de janeiro de 1858. Vamos relembrar aqui, na linha do tempo. Abril de 1857, Livro dos Espíritos. Aí foi recebendo cartas e cartas e cartas e foi preparando, se organizando. Em janeiro de 1858, menos de um ano depois, já estava com a primeira edição da revista Espírita. E daí foi todo mês até ele desencarnar. Mais de 11 anos depois. Certo? Quando desencarnou em 31 de março de 1869, o codificador, Kardec, né, deixou a edição da revista Espírita de abril daquele ano pronta. Entregou, cumpriu a missão e foi chamado. Certo? Total de 136 números, 136 edições, mais de 4.500 páginas, 4.568 páginas de conteúdo escrito, revisado e comentado pelo próprio codificador. A revista Espírita depois continuou, outros irmãos também abnegados abraçaram a causa, sem desmerecer ninguém depois de Kardec, mas você ter uma revista espírita feita por Kardec é diferente. Porque ele codificou a doutrina de uma maneira tão organizada, tão metódica, tão pedagógica, né? Todo mundo aqui conhece muito bem o conteúdo das obras de Kardec. Então, esse período da revista espírita, que é o período inicial, é um período áureo, é um período especial, certo? Que foi o próprio codificador que fez, sem desmerecer em nada o esforço dos seguintes, sem dúvida. A revista espírita continua até hoje em vários idiomas, inclusive em esperanto, certo?
E aqui na foto, né, como é que ficou a página, a capa da primeira revista espírita. Né? Então, naquela época não tinha foto, né, não é igual uma revista de hoje. Mas, com os recursos daquela época, foi possível fazer. Ok? Só para ilustrar. Então, com isso, depois do histórico, vamos ao e daí. Quais foram as consequências? Qual foi a importância? Qual foi o legado desse esforço de Kardec para a doutrina e para nós? Certo? Então, vamos ver a importância da revista espírita na divulgação da doutrina espírita. Como é que ficou isso? Então, primeiro, a publicação do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, também provocou muitas reações negativas na sociedade da época, principalmente da Igreja Católica, certo? Mas também da elite intelectual. Quem pôde ver o filme de Kardec aí, por favor, levanta o braço. Quem já viu o filme de Kardec? Muito bem, muita gente, muito obrigado. Então, no filme de Kardec, ele é rejeitado, ele é discriminado depois que ele começa a estudar os fenômenos espíritos. Então, tem até um antigo colega dele, lá da academia, né, de intelectuais de Paris, que fala para ele um dia: não vire as costas para a ciência. E ele responde: não vire as costas para a hipótese. Leia o livro, vamos refletir sobre o que está sendo proposto, está sendo colocado, pelo menos. Muitos nem liam nada e achavam que era tudo brincadeira, porque tinha muita gente, tinha muitos charlatães, né, que faziam várias fraudes, né, com mesas girantes, com fenômenos aqui e ali, só para arrecadar dinheiro. Isso realmente sempre teve, certo? E com tanta oposição, havia necessidade de manter o assunto em pauta. O assunto da espiritualidade, que aflorou com a publicação do Livro dos Espíritos, se ficasse só no Livro dos Espíritos, ia ficar para lá, daqui a pouco esquecido, daqui a pouco voltava de novo aquela mentalidade extremamente materialista, fria e seca, que estava no auge no meio do século XIX, certo? Então, o assunto tinha que voltar, para que mais pessoas pudessem se esclarecer, para que pudesse divulgar muito mais o assunto, que era o assunto, era a terceira revelação de nosso Criador para nós. Então, era o assunto, certo? Então, manter o assunto em pauta para aprofundar e desdobrar novas reflexões, porque o Livro dos Espíritos não esgota o assunto, ele é fundamental, mas a gente precisa falar mais sobre isso. Aliás, o Pentateuco também não esgotou o assunto. Os 5 livros básicos também não esgotou, tanto que depois veio um missionário chamado Chico Xavier, e outros também, lógico, mas Chico e Emmanuel, que vieram em cima da base sólida do Pentateuco, da obra de Kardec, construir e elevar esse edifício, essa construção da doutrina espírita, com mais de 500 livros, certo? E aí, na revista espírita, por mais de 11 anos, Kardec cultivou, desdobrou e fomentou, incentivou, estimulou conhecimentos e reflexões do espiritismo, até que a vinha espírita pudesse criar raízes sólidas no coração e nas mentes da humanidade do século XIX, para florescer no século XX e frutificar vigorosa no século XXI. É lógico que isso não é um marco rigoroso. Iniciou o século XXI, agora vai frutificar. Não, isso é um processo, né? Começou a frutificar no final do século XX, vai emendando com o XXI. É uma transição bem suave, como tem que ser, para que a gente vá assimilando aos poucos. E eu gosto muito de usar a expressão vinha, porque foi a orientação dos Espíritos para Kardec desenhar no Livro dos Espíritos uma cepa de vinha, como representando o trabalho do Criador, nesse esforço, nesse processo evolutivo para todos nós. Okay? Então, eu gosto muito de usar a vinha espírita. Então, com isso, depois da gente ver a importância da revista para divulgar, para manter o assunto em pauta, para responder dúvidas, nós vamos ver a participação da sociedade, que é um diferencial da revista. O quê? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns,
o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, Céu e Inferno, são livros maravilhosos. Mas eles não era do mês que era editado um livro desse. Lógico, era uma obra, um esforço hercúleo, né, para editar um livro desse. Então, demorava anos para editar um livro. Depois de mais alguns anos, outro livro. Então, o que ele podia fazer todo mês? Uma revista de algumas páginas, 30, 40 páginas, que foi o que ele fez. E a sociedade participou, interagiu. O diferencial foi justamente esse. A sociedade não interagiu tanto com os livros, com ele em relação aos livros. Perguntava coisas dos livros e ele respondia através da revista. Porque até publicar o próximo livro ia demorar, certo? Então, as cartas recebidas por Kardec demonstravam claramente o interesse despertado a respeito da vida espiritual. Não era só uma brincadeirinha de mesa girante. Começou o negócio a ficar sério. Por que ficar sério? Eles traziam um fundamento, traziam explicações que iam de encontro aos problemas pessoais da vida de cada um. Ele está falando coisa que me afeta, acontece comigo. Olha o que ele está escrevendo aqui, acontece na minha vida também. Olha como eu tenho um filho assim, olha como eu tenho um parente assim, olha como eu sou assim. Então começou a ficar sério, não era só brincadeira, certo? E havia uma grande carência humana nos assuntos de espiritualidade. Vamos tentar entender o contexto histórico anterior ao século XIX, século XVIII, iluminismo, um movimento intelectual de muitos filósofos. No século XVIII, a gente começou a se libertar de séculos de dogma e fanatismo religioso que viemos através da Igreja Católica, certo? Então, começamos a nos libertar com um movimento intelectual chamado iluminismo, que ao longo do século XVIII criou o método científico, vários avanços filosóficos na política, a revolução industrial, as máquinas começaram no século XVIII, os primeiros experimentos com eletricidade. Quando a gente chegou no meio do século XIX, a gente já estava, essa mentalidade materialista estava bombando. A gente estava no auge da secura e da frieza materialista e muitos achavam piegas, achavam coisa boba acreditar em Deus. Achavam coisa de bobo acreditar em Deus. Muitos intelectuais, certo? Então, havia uma grande carência. Isso causava, gente, muitas vezes, um vazio. Porque a gente vê gente nascendo rica e gente miserável. Gente cheia de saúde, gente cheia de doença. Então, são coisas tão diferentes que aquilo que, se tudo acaba na morte, no túmulo, qual é a finalidade disso? Qual é o propósito de eu estudar, trabalhar? Para quê? A vida perdia direção, propósito. Aos poucos, a gente começava a refletir, entrando na sintonia materialista que vinha do século XVIII, que estava culminando no século XIX. A gente começava a ficar sem sentido, muita gente se suicidando, porque não havia mais motivação para prosseguir. Então, essa era a carência humana nos assuntos espirituais. O ser humano começava a amadurecer em seu íntimo muitos questionamentos profundos acerca do propósito da vida. Isso eu comentei aqui. Da destinação humana e da nossa complexidade psíquica. Começava a ver que a gente não era só aqui, voltamos a perceber e sentir que nós somos muito mais do que um corpo que anda e fala. Muito mais. Muito mais. E coloquei o verbo voltamos. Voltamos por quê? Porque na nossa ancestralidade, nós tivemos uma espiritualidade forte. É só a gente ver as histórias no livro de Paulo Estevam e outros livros que mostram o cristianismo primitivo. Quantos cristãos iam para a fogueira para serem queimados vivos, cantando, rezando? No livro Paulo Estevam, teve um momento que Paulo foi chicoteado, estavam tirando o sangue do corpo dele, ele rezando e adormeceu. Olha a força dessa espiritualidade, de superar, se colocar acima das inquietações humanas. Essa força dessa conexão começou a se enfraquecer quando a gente começou a aderir ao lado muito materialista. A mentalidade muito materialista que começou no século XVIII e estava culminando no século XIX.
Então, o Espiritismo veio também para voltar, para que a gente voltasse a essa força que nós temos, a essa espiritualidade que é nossa. Não é algo criado, inventado, não é um protocolo social, não. Sempre fomos assim. O estranho é não ser assim, não ter essa espiritualidade, certo? Então, as dúvidas e questionamentos trazidos pelas cartas passaram a direcionar os temas das edições da Revista Espírita. Daí a interação. Inclusive, Kardec colocava o nome das pessoas. Um senhor mandava uma carta com uma dúvida tal lá. Ele colocava na próxima edição, respondendo a dúvida do senhor fulano de tal. Aí a pessoa lia na revista e se sentia prestigiada. Olha, ele está respondendo para mim. Ele está falando para mim isso aqui. Foi a dúvida que eu perguntei. Né? E ele colocava lá, respondendo a isso. Às vezes eram questionamentos de outros jornais, criticando a doutrina espírita. Ele respondia, respondendo um jornal tal, isso, colocava os argumentos todos ali. Certo? Ou seja, interação o tempo todo com a sociedade. Então, por conta disso, a gente já pode ver as reflexões no campo da psicologia. Daí a importância. Tem uma outra característica muito peculiar da Revista Espírita. Por quê? Muitos livros falam de psicologia, só que naquela época, que ainda estava muito embrionário, Kardec escreveu muito sobre a nossa alma. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Olha ali. Então, na Revista Espírita, foram explorados detalhamentos e minudências, detalhes da doutrina espírita, dando ensejo, dando oportunidade para o estudo aprofundado da alma humana e o posterior florescimento da psicologia e da psiquiatria. Como que isso? Vamos só fazer uma regressão aqui. 1857, o Livro dos Espíritos, sendo publicado, vamos dizer assim, inaugura a doutrina espírita. Nesse ano, Freud estava com 1 ano de idade, gente. Então, Jung, Carl Gustav Jung, só foi nascer em 1855. Isso foi, inclusive, tema de uma conversa minha com meu filho mais velho. Ele gosta muito de psicologia, e eu também. E sem desmerecer em nada esses grandes ícones que eu sou fã deles também. Certo? Mas vamos colocar cada coisa em seu lugar. Quando Freud estava na infância dele lá, brincando de bola e tudo, Kardec estava escrevendo muito sobre a nossa alma, sobre a psicologia, sobre a psiquiatria. E no final, se der tempo, ainda mostra aqui alguns assuntos que estão na Revista Espírita falando sobre isso. E um dos questionamentos do meu filho mais velho, para mim, foi: eu acho que esses assuntos espíritas, eles aprenderam com Freud e com Carl Gustav Jung. Eu falei: meu filho, muita calma nessa hora. Quando o Livro dos Espíritos foi publicado, Freud só tinha 1 ano de idade. É mais fácil ter acontecido o contrário. Esses grandes ícones terem bebido na fonte do Espiritismo para daí desdobrarem suas reflexões e toda a sua doutrina. Né? Mesmo que não tenham feito isso, mas quem veio primeiro, quem se esforçou primeiro, quem aprofundou primeiro nisso aí foi Kardec, principalmente na Revista Espírita. Certo? Então, não é por menos que a Revista Espírita é também conhecida como Jornal de Estudos Psicológicos, desde a primeira edição. Vamos ver? Olha aí, ó. Aquela mesma figura que eu coloquei lá, olha lá. Journée d'études psychologiques. Gostaram do meu francês? Information. Né? Fiz até biquinho aqui, né? Mas então, olha, desde a primeira edição, Jornal de Estudos Psicológicos, de 1º de janeiro de 1858, certo? Então, cada coisa no seu lugar, ok? E com isso, o ser humano nunca olhou tanto para si mesmo, nem de maneira tão humana, como após o advento da doutrina espírita e o seu desdobramento nas páginas da Revista Espírita. Se der tempo, eu mostro aqui no final. Eu tenho aqui o índice geral de todas as revistas espíritas desse período que Kardec estava coordenando esse trabalho.
Quando a gente coloca para localizar lá a palavra PSI, que pode ser psicologia, psicológico, psiquiatra, psíquico, qualquer coisa com PSI, vem muitos assuntos tratados em várias edições da Revista Espírita. Já em 1850 e pouco, certo? Então, as reflexões desenvolvidas nas edições da Revista Espírita reforçaram a percepção do ser humano como espírito imortal, antes de tudo, certo? E daí? Por que é bom ser imortal? Só morre o corpo. Esse corpo aqui é só um robôzinho que eu comando. Esse corpo vai se desfazer, mas eu não. Mas e daí? E daí que eu nasci com tendências, virtudes, traumas e outros caracteres psíquicos de vidas anteriores. Ou seja, sei com isso querer dizer que eu estou preso a esse passado. São tendências muito fortes. Se a pessoa tem um hábito e mantém esse hábito por 10, 20 encarnações, eu quase um milênio ou mais fazendo do mesmo jeito. Na mente dele só tem esse jeito de fazer. Então, quando ele chega numa outra encarnação atual, poxa, não é legal ser assim. Eu preciso mudar. Não é fácil. Não é da noite para o dia que a gente muda a nossa mente, que a gente está acostumado a ser de um jeito há milênios e mudar da noite para o dia. Às vezes leva mais de uma encarnação, mas não é algo inflexível. Não é o que a gente chama de síndrome de Gabriela. Conhece a síndrome de Gabriela? O pessoal conhece. Eu não vou denunciar a idade de ninguém, sem nenhuma intenção, mas alguém lembra de um seriado chamado Gabriela, Grave Canela? Não sei se abraçar. Só lembra do alto aqui. Então, tinha a musiquinha. Como é que é a musiquinha? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Dando aquela ideia de eu sou assim, eu não tem jeito, vou morrer assim. A ideia não é essa. Não é a síndrome de Gabriela. A ideia é, tudo bem, eu atualmente ainda sou assim, mas eu posso me esforçar num esforço de oração e vigilância e policiamento para tentar mudar, mesmo que seja um pouquinho todo dia. E esse é um processo, às vezes, de décadas de vigilância pessoal, mas que vale muito a pena. É para isso que estamos aqui. Ninguém vem encarnar para passear. A gente vem encarnar para quê? Para mudar, para ser melhor, para se vigiar e se corrigir. Faz parte, certo? Então essa percepção ajudou a preencher enormes abismos, vazios do conhecimento que tínhamos sobre nós mesmos. Olha como é importante. Quantas pessoas até hoje têm um parente, um filho, alguém próximo que tem algum distúrbio, que tem alguma dificuldade de lidar socialmente com as pessoas, que tem algum jeito de ser difícil de conviver? Nós mesmos. Ou seja, isso tudo exige um conhecimento da nossa alma, exige um esforço nosso de autoconhecimento. Ou seja, isso veio para preencher esses vazios, falar sobre a nossa alma, para a gente refletir sobre o assunto, se olhar no espelho de si mesmo. Não é só o espelho do banheiro, não, para ver o corpo, não. É fechar o olho e ver o nosso espelho, procurar se descobrir dentro de si mesmo. Isso tudo é fomentado, é estimulado quando a gente lê sobre psicologia, ou lê sobre assuntos psicológicos, certo? Então, já estamos aqui no 15, quase acabando. Está chegando, gente. Aguenta aí, está quase acabando. Com isso, vamos ver também qual foi a contribuição da Revista Espírita para o desenvolvimento da ciência espírita e da filosofia espírita, certo? Como é que foi isso? Olha lá, coloquei em vermelho já para destacar. A Revista Espírita reforçou e alimentou a curiosidade despertada após a publicação do Livro dos Espíritos. Então, teve aquela curiosidade inicial. Ele falando de espíritos, que a gente morre, que tem, e outras curiosidades a respeito de fenômenos espíritos. A mesa girante, talvez seja uma fraude, tudo, mas às vezes tem uma menina de 12 anos
13, que psicografa lá, tem uma mensagem, uma com a mão direita, outra com a mão esquerda ao mesmo tempo, uma no idioma, outra no outro idioma. Como é que é isso? E às vezes a pessoa fala coisas da minha intimidade que só eu sei, mas ela fala. Ela não pode saber. Então não pode ser ela. Ela não tem como saber. Às vezes é uma menina de 12 anos, de 13, falando de mim, coisas que só eu sei. Então, isso foi despertando a curiosidade. Os fenômenos também foram despertando a curiosidade. E muitos escreviam e procuravam Kardec apenas por curiosidade científica. Essa curiosidade que eu comentei aqui. Como é que pode isso acontecer? Né? A respeito dos fenômenos físicos. Mesas girando, essas coisas todas. Com o tempo, muitos desses curiosos saíram da superfície científica dos fenômenos e começaram a aprofundar nas reflexões no campo filosófico e moral. Que o Livro dos Espíritos já traz logo as leis morais. Tipo, como se fosse uma constituição divina. Olha, é isso aqui. E começou lá em Moisés, com os 10 mandamentos, foi explicado, desdobrado pelo Cristo, Messias, e agora mais ainda explicado aqui nas leis morais. Então não é um trabalho estanque, é a terceira revelação. Certo? E o filosófico moral relacionado aos assuntos espirituais, ou seja, muitos passaram a ponderar, a pensar mais sobre as leis morais do que sobre as mesas girantes. A mesa girante e outros fenômenos só para chamar a atenção. É só para despertar curiosidade. Para daí a gente, opa, o que está acontecendo aqui? Não entendi esse negócio. Como é que pode isso? Aí a pessoa se interessava. Certo? Muitos que entraram na doutrina pela ciência, por essa curiosidade científica, foram imantados pela profundidade filosófica, sem afastar, sem rejeitar a beleza da religiosidade. Porque a doutrina espírita não rejeita a religiosidade, não. Chama a religiosidade junto. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, qual é? O que é Deus? Não é a 19ª pergunta, não é a 38ª, é a primeira. Como quem diz, olha, o início do princípio e do começo de tudo é nosso Pai. A partir daí a gente começa a aprofundar no assunto. Certo? Então, prosseguindo aqui. A Revista Espírita é obra que complementa a codificação, que os 5 livros do Pentateuco. Né? E o ser humano, depois de séculos debatendo-se conflitos entre religião e ciência, né? Ali ou a pessoa era muito científica ou muito religiosa e dificilmente ligava as duas coisas. Finalmente encontra uma doutrina consoladora que adiciona a filosofia nesse contexto. Chama a filosofia para esse debate. Aqui, está uma briga entre religião e ciência, vamos colocar a filosofia no meio e vamos fazer um caldeirão, misturar bem e vamos fazer uma liga tridimensional, harmônica. Tridimensional que tem 3 dimensões: ciência, filosofia e religião. E harmônica, que uma não entra em conflito com a outra. Essas 3 estão girando aí nesse caldeirão, nessa liga, e uma complementa a outra, uma reforça a outra, certo? E que alimenta tanto o seu coração, o seu humano, como a razão. Esse mesmo Deus que fortalece o meu coração, que eu amo de coração, também é um Deus coerente, lógico, justo acima de tudo. Então é um Deus que preenche meu coração e minha razão, certo? Para sentir-se um filho de Deus na plenitude de suas potencialidades. Tem várias potencialidades. Tem gente que é mais emoção. Então Deus é emoção. Deus é amor. Tem gente que é mais razão. Deus é justiça, coerência, é lógica também. Então Ele nos preenche na plenitude das nossas potencialidades. Essa doutrina que Kardec trouxe, ele desdobrou, reforçou na Revista Espírita. Por isso que a gente coloca aqui o nosso homenagem. Muito obrigado, professor Kardec, por esse esforço hercúleo
E aí eu lembro, com esse esforço de Kardec, da questão 642 do Livro dos Espíritos. Toda hora eu lembro dessa, quando eu comecei a estudar para montar essa palestra, eu lembrei dessa questão que eu gosto muito, que é assim, a pergunta que Kardec fez, até o jeito de perguntar, a gente vê a inteligência de Kardec. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Basta não fazer o mal? Aí ele responde, não é só não fazer o mal, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. E coloquei em vermelho por quê? Porque foi isso que Kardec fez. Foi isso que Kardec demonstrou e exemplificou. Certo? Então, além de todo mês uma revista espírita, ainda tinha aqui novas edições do Livro dos Espíritos, que não ficou só na primeira edição. Teve o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, a Gênese. Gente, era sem intervalo comercial. Chegou uma hora que o Kardec não aguentava. Chegou uma hora que ele comentou com os espíritos lá na salinha dele, poxa, ó, escreveu isso. Estou urinando sangue, estou cansado, não aguento mais, eu preciso de ajuda. E eles vão ajudando, colocando oportunidades e gente para ajudar Kardec. Então ele foi até o limite das forças dele, cumpriu a missão dele com todo o esforço, dentro das possibilidades dele. Certo? E aí, por isso, mais uma vez, muito obrigado, Kardec. Toda vez que, quando a gente vê esse esforço, eu lembro dessa pergunta aqui, e lembro da resposta. E ele exemplificou isso. Não ficou só no blá blá blá, não. Ele fez o que está ali. Certo? Então, como está acabando, também estamos acabando aqui. Isso é como uma conclusão. Para saber mais, onde eu encontro a revista Espírita? Hoje. Lógico, essa que estamos falando desse período inicial de Kardec. Certo? Mas também tem outras edições. Mas como podemos encontrar? Então, na internet, no site da FEB, Federação Espírita Brasileira, tem esse endereço aqui, todas as edições desse período áureo da Revista Espírita. E também nesse outro endereço aqui, que a gente vai deixar, quem quiser depois, anotar, fotografar, tem um formato de audiolivro, para quem tem alguma dificuldade visual, ou mesmo não tem tempo para ficar lendo, às vezes quer escutar, então para escutar, certo? Todo o conteúdo da Revista Espírita. E eu dei um destaque aqui para o índice geral. Existe um documento a mais que foi criado pela FEB, que é o índice de todas as edições desses 11 anos da Revista Espírita, que eu vou mostrar aqui, por um tempinho, certo? Só para facilitar a nossa consulta, tá bom? Vamos ver se eu consigo aqui abrir rapidamente. Esse é o índice geral. Eu já mandei procurar ali, ó. Palavra que começa com PSI. Tem várias, mais de 60 assuntos, artigos que abordam esse assunto. Psicologia, psiquiatria, psicológico, psíquico. Né? Vamos só passar aqui para o pessoal ver. E ele diz aqui, está um pouquinho miúdo, por exemplo, sentido psíquico da alma. Janeiro de 1866, página 42. Ele diz a edição e a página que aparece essa expressão, sentido psíquico da alma. Vou passar mais algum. Olha lá. Dons mediúnicos e psíquicos. Outubro, edição de outubro de 1862, página 397. Esse índice aqui ajuda demais a consulta. Então a pessoa quer ver assunto tal, coloca lá, na revista tal, de tal mês, de tal ano. Aí também pega no mesmo site aquela revista. E as revistas vêm logo no bloco do ano inteiro. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Revista Espírita de 1858. As 12 do ano de 1858 estão aqui. Vou passar rapidinho só para o pessoal ver o índice.
Olha lá, então começa a edição de janeiro, todos os assuntos, depois vai fevereiro, março, abril, até dezembro. Aí depois tem outro que é de 1859, aí vai, certo? Tem um índice geral e tem um documento mostrando de cada ano, tá bom? Vamos ver se volta ali, não estava antes. Pessoal, era isso que a gente queria comentar, mostrar, para motivar. Isso aqui é só um gostinho de quero mais. Então o pessoal, poxa, que bacana, vou ver se eu consigo acessar, de repente dar uma olhadinha. Em muitos centros espíritas tem revista espírita, impressa, certo? Mas tudo na internet. Oi? A gente faz esse estudo às sextas-feiras. Bem lembrado, não é? Alguns centros espíritas fazem o estudo da revista espírita, a Casa Atlas, por exemplo, na sexta-feira, faz o estudo da revista espírita, né? A gente vai pegar ali uma publicação, uma edição e escolhe o assunto e começa a refletir e comentar sobre isso. Mas é muito bom, está disponível para todo mundo. Muito obrigado, está mais ou menos no horário. E qualquer coisa depois a gente pode conversar aqui, se alguém tiver alguma dúvida como acessar, eu estarei por aqui.